Olá a todos e a todas. Hoje, portanto, vamos abordar o tema a evolução teórica e conceitual do desenvolvimento, com um destaque para a questão do desenvolvimento sustentável. Ahm, Portanto, o que é importante vermos aqui? Que o desenvolvimento é um conceito criado, datado historicamente, não é? O que nós vamos ver aqui é, sobretudo, a evolução que o conceito de desenvolvimento teve nos últimos tempos, sobretudo a partir do momento em que passou a ser um conceito central no processo de promoção do desenvolvimento, para essa expressão, das sociedades ditas sub, subdesenvolvidas. E o que é que nós podemos ver aqui neste texto? Começamos vendo que o desenvolvimento tem evoluído por fases. Aqui também é importante termos em conta que o texto que estamos a analisar é um texto de 2014, 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos, muita coisa aconteceu, por isso é bem provável que a parte final desta aula abordará alguns aspectos que o texto não aborda por ter sido escrito há 10 anos atrás. E podemos assim também complementar alguns aspectos que diríamos as tendências mais atuais da questão do desenvolvimento. Mas, voltando aqui ao texto, portanto, podemos dividir a evolução conceptual do desenvolvimento em três etapas. Primeiro, a teoria da modernização, que é o momento em que o conceito de desenvolvimento é lançado, digamos assim, e entra na agenda global. Um segundo momento, que é a teoria da dependência. Um primeiro momento que nós podemos considerar em que surgem algumas vozes críticas relativamente ao desenvolvimento, e uma última fase que podemos chamar de críticas efetivas ao desenvolvimento, que é algo que começa a acontecer com mais acuidade a partir da década de 80. Finais de 80, início da década de 90. Agora, falando concretamente da teoria da modernização, o que é que nós vimos? O conceito de desenvolvimento passou a ser usado com o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a evolução e a consolidação do modelo capitalista, sobretudo no mundo ocidental, hum, proporcionou condições para que os territórios antes colonizados, e aqui inclui-se o continente africano, fossem objeto de um processo de descolonização. Não vamos aqui entrar em detalhe como é que seria esse processo de colonização e porque que foi importante e determinante que houvesse essa descolonização, mas a verdade é que esse processo foi fundamental para o surgimento de novos territórios, novos países que precisavam de ser classificados. E a classificação que se encontrou no momento era de territórios subdesenvolvidos, ou territórios do terceiro mundo. O fim da dicotomia império-colónia ou colonizador-colonizado é substituído neste momento pela terminologia desenvolvimento, subdesenvolvimento. Sociedades desenvolvidas, sociedades subdesenvolvidas. E o texto traz aqui alguns extratos de testemunhos da época, não é? E que apontam um pouco para o que nós estamos aqui a, a tentar, a tentar refletir. O texto nos aponta o seguinte: hum, o primeiro discurso oficial, a primeira personalidade de âmbito mundial, que no discurso oficial
utilizou o termo desenvolvimento foi o presidente americano Harry Truman, né? Que num discurso público fez as seguintes referências, né? Queremos que devemos pôr toda a disponibilidade dos amantes da paz, os benefícios da do nosso conhecimento técnico, todas as formas de desenvolvimento passarão, portanto, a ser baseados naquilo que são os conhecimentos alcançados pelas potências ocidentais, neste caso, pelos Estados Unidos, não é? O que temos em mente, aqui voltando ao texto, é um programa de desenvolvimento baseado em conceitos de trato justo e democrático. Produzir mais é a chave para a paz e para a prosperidade. E a chave para produzir mais é uma aplicação maior e mais vigorosa do conhecimento técnico e científico. E quem é que tinha esse conhecimento técnico e científico? O Ocidente, nesse caso, os Estados Unidos. Portanto, associada à ideia de desenvolvimento está a ideia de uma certa superioridade técnica, científica e diria até moral, não é? Do Ocidente, neste caso, Estados Unidos e hum, Europa. Daí que a seguir o texto faz as seguintes referências: o capital, a ciência e a tecnologia hum, eram os principais componentes desse processo de concretização dessa revolução, digamos assim. Portanto, a noção de desenvolvimento não se impõe somente como algo evidente, não é? Mas também o desenvolvimento se impõe como algo universal, ou seja, levar o desenvolvimento a todos os territórios do mundo seria levar o bem, levar qualidade de vida, levar melhor conforto, levar até mais condições de felicidade, digamos assim, a todas as partes do mundo. Daí que havia uma forte consciência nos dirigentes políticos da altura de que o desenvolvimento deveria ser algo uniformizante, universalizante, ou seja, devia ser aplicado com as mesmas técnicas, os mesmos meios em todas as partes do mundo. Nós podemos também tomar como um outro exemplo aqui um extrato de um texto das Nações Unidas, em que se diz o seguinte: há um sentido no progresso econômico acelerado, é impossível sem ajustes dolorosos, não é? Portanto, o progresso econômico acelerado é impossível sem ajustes dolorosos. As filosofias, as centrais, devem ser erradicadas. As velhas instituições sociais têm que ser desintegradas. Os laços de casta, de credo, devem romper-se, de raça também, não é? Grandes massas de pessoas incapazes de seguir o ritmo do progresso devem ver frustradas suas expectativas de uma vida cômoda. Neste texto oficial das Nações Unidas, 1951, fica aqui evidente que havia uma visão de superioridade moral, de superioridade técnica, de superioridade civilizacional, não é? Do Ocidente face ao resto do mundo. Daí que as sociedades mais atrasadas, entre aspas, deveriam ser objeto de programas de desenvolvimento. Nas sociedades em que as populações locais apresentassem resistência a este processo, portanto, deveriam ser combatidos e vencidos pela força, se fosse o caso, né? Porque o desenvolvimento era considerado um bem maior para
todos, não é? Portanto, pode-se concluir com base nesse extrato das Nações Unidas, não é? Que os objetivos passavam por uma reestruturação total dos países subdesenvolvidos, não é? Hoje, a essa distância temporal, essas afirmações podem parecer-nos excêntricos, ingênuos e até arrogantes, né? Mas demonstravam qual era a convicção dos dirigentes da altura em quererem transformar aquilo que foi classificado como terceiro mundo através de um pacote de promoção da prosperidade e do progresso material e econômico, né? Contudo, observando de 1945 até finais de 70, em vez de abundância permitida, a estratégia de desenvolvimento implementado, pelo contrário, produziu mais miséria, dívidas, violência e subdesenvolvimento. Os territórios ex-colônias, África, América Latina e Ásia, não se tornaram mais desenvolvidos, pelo contrário, em algumas regiões registrou-se um processo de declínio, né? De regressão. Neste sentido, a teoria da modernização, por via da aplicação dos pacotes de desenvolvimento, sofreu o seu primeiro revés, a primeira crítica em finais de 70, o aparecimento da teoria da dependência, né? A teoria da dependência é uma teoria desenvolvida por teóricos da América Latina que argumentavam que as raízes do subdesenvolvimento não se encontravam nos territórios subdesenvolvidos, mas se encontravam na conexão entre a dependência externa e a exploração interna. Ou seja, as causas do subdesenvolvimento residiam na excessiva dependência dos territórios ex-colonizados, e todos os países sul-americanos não são países de rendimento médio ou baixo, não são países desenvolvidos. E esses teóricos da América Latina chegaram a essa conclusão. As causas do nosso subdesenvolvimento está no excesso de dependência que nós temos em relação aos países desenvolvidos, né? Portanto, o problema não era tanto o desenvolvimento, mas sim o capitalismo e a forma como o capitalismo gerava dependência. Portanto, o modelo capitalista mostrava-se incapaz de reproduzir experiências bem-sucedidas de desenvolvimento nas suas ex-colônias. Pelo contrário, fizeram aumentar a dependência econômica e política dos países mais pobres face aos mais ricos, como nos indica aqui o teórico David Lewis, no extrato que vocês podem ver aqui. Portanto, a necessidade de se procurar novos rumos, novos rumos teóricos, através do estabelecimento de uma crítica mais contundente aos pressupostos que ditaram o surgimento do próprio desenvolvimentismo, ditará, de certa forma, aquilo que será a pauta dos teóricos da dependência. Diferentemente do desenvolvimento, a teoria da dependência não encara o desenvolvimento como etapas de um processo evolutivo, mas sim como realidades que, ainda que estruturalmente vinculadas, são distintas. Ou seja, um país subdesenvolvido não está propriamente numa linha evolutiva com vista ao alcance do desenvolvimento, mas sim um país subdesenvolvido é subdesenvolvido à custa do desenvolvimento de outros países. Portanto,
o subdesenvolvimento passa a ser visto como um produto do próprio desenvolvimento do modelo capitalista mundial, né? A teoria da dependência tem como principais nomes o brasileiro Fernando Henrique Cardoso, foi presidente do Brasil, e Enzo Paleto, se a memória não me falha, é um teórico chileno. Ambos tiveram um papel fundamental neste debate no contexto sul-americano ao proporem uma nova metodologia sobre o assunto na sua obra, na obra de ambos, cujo título é Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Nesta obra, lançam as bases para um estudo sobre situações mais concretas de dependência. A teoria da dependência foi uma teoria, portanto, que teve um certo impacto na década de 70 e 80, mas foi perdendo influência aos poucos, fruto do próprio processo de críticas que também foi alvo, né? Foi criticado por simplificar as ideias de Marx sobre o vigor simultaneamente destrutivo e progressista do capitalismo em relação ao feudalismo, por subestimarem a gama de estratégias desenvolvidas pelos indivíduos e grupos em resistir, renegociar suas posições dentro do sistema global. No entanto, o legado da teoria da dependência continua atual em muitos aspectos, né? As suas ideias principais, sobretudo as críticas em relação às regras do comércio internacional, os regimes de financiamento, cadeias de fornecimento, são atuais, continuam sendo atuais, não é? Não há nenhum país exportador de matéria-prima que seja um país muito desenvolvido. Então, não há nenhum país que a base da sua exportação são produtos primários que seja um país desenvolvido. Por outro lado, onde é que nós temos os países desenvolvidos? Os desenvolvidos são os países em que a base exportadora está no mercado financeiro, nas tecnologias, na indústria avançada. Ou seja, portanto, isso cria um desequilíbrio naquilo que é o comércio internacional e a teoria da independência é sempre uma teoria útil para análise destas vertentes, né? Portanto, quer dizer, pouco a pouco o desenvolvimento foi causando desapontamentos, posso assim dizer. E desapontados com o aumento da pobreza e da desigualdade a nível global, alguns acadêmicos e ativistas denunciaram a necessidade de se inaugurar de uma nova era, não é, de crítica ao desenvolvimento e de surgimento de novas propostas de promoção do desenvolvimento local. Aqui designaram de pós-desenvolvimento, não é? O principal impulso da crítica pós-estruturalista não foi tanto propor uma versão alternativa ao desenvolvimento, mas sim questionar os modos pelos quais Ásia, África, América Latina chegaram a ser definidas como sendo subdesenvolvidas e, portanto, necessitadas de desenvolvimento. É neste processo de gradual desgaste do conceito de desenvolvimento, portanto, nós vimos o desenvolvimento começou a ser aplicado nos nossos territórios a partir do momento em que nos tornamos independentes, década de 50 e de 70. De lá para cá, década de 70, década de 80, década de 90, portanto, 20, 30 anos depois da independência, poucos resultados foram alcançados. Poucos países, raras exceções, saíram da condição de subdesenvolvidos para a condição de desenvolvidos. Todo esse processo, portanto, gerou críticas, gerou desapontamentos, gerou insatisfação. Perante
essas críticas e estas insatisfações para com o desenvolvimento, é neste momento que surge o conceito de sustentabilidade. Portanto, finais de 80, início de 90, surgem as primeiras discussões sobre a sustentabilidade e sobre o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável se preocupava de modo particular com as necessidades humanas. O conceito de desenvolvimento sustentável abriga uma série diversificada de concepções e visões do mundo, sendo que a maioria daqueles que se envolvem no debate em torno da questão concordam pelo menos no seguinte: a sustentabilidade, o acréscimo de sustentabilidade ao desenvolvimento representa um grande avanço no campo das concepções de desenvolvimento e nas abordagens tradicionais relativas à preservação dos bens naturais. O desenvolvimento, para se socorrer das críticas, ganha um guarda-chuva, se abriga neste guarda-chuva, se abriga das críticas, das noções de evolucionismo moderno, a defensores de um capitalismo verde, quer dizer, vários espectros socio-ideológicos críticos do desenvolvimento vão buscar no conceito de desenvolvimento sustentável um resgate da ideia de progresso e de crença no avanço tecnológico. Este grupo de críticos ao desenvolvimento e que vão se agarrar na ideia de sustentabilidade, vamos encontrar, portanto, atores alternativos que buscam inventar um novo modo de desenvolvimento. Aqui faço referência à agricultura, mas isso aplica a todas as áreas. Um desenvolvimento que seja socialmente justo, economicamente viável, ecologicamente sustentável, culturalmente aceito e, sobretudo, que procura valorizar, recuperar técnicas, valores e práticas tradicionais, não é? Portanto, o debate sobre a temática da sustentabilidade se fortalece, sendo muito influenciado pela economia neoclássica. É algo também que se refletiu na tentativa de traduzir escolhas ambientais por preferências de mercado, não é? A crescente atenção dedicada à construção de sistemas de medição capazes de avaliar a situação das variáveis ambientais foi um corolário necessário nesta tendência, né? Nesta busca de uma forma mais prática pelo qual a sustentabilidade pudesse ser construída. Portanto, aqui a ideia de sustentabilidade traz consigo a ideia de sustentabilidade do ponto de vista econômico, mas sobretudo do ponto de vista ambiental, não é? E teremos, portanto, como já disse aqui anteriormente, vários campos ideológicos e políticos agarrando nesse mesmo conceito, né? A disseminação dos sistemas de medição acima mencionados ampliou o uso do que foi objeto do termo sustentabilidade e abriu um novo discurso sobre desenvolvimento. Esse discurso traz um grande apelo aos tecnocratas e aos empresários, é um conjunto de fazedores de desenvolvimento, digamos assim, que, de perspectivas antagônicas, mas vão ver no conceito de desenvolvimento um elemento, um elemento comum, não é? Portanto, aqui nós defendemos, conforme também o autor que aqui citamos, a ideia de sustentabilidade ainda é útil
mas não se deve associar unicamente à natureza externa. As mudanças nas comunicações globais, na genética, têm alterado substancialmente as nossas relações entre nós, relações sociais, e a forma como nos relacionamos com o meio ambiente, né? De maneira cada vez mais frequente, a sustentabilidade vem se separando do meio ambiente e vem sendo confundida com questões mais amplas: equidade, governabilidade, justiça social, o que vem servindo também para transferir a discussão política para diferentes lugares. A sustentabilidade foi então usada como um sufixo para todas as coisas julgadas desejáveis, né? Portanto, aqui é sempre que, quer dizer, a sustentabilidade vai ajudar a esconder as fragilidades, as contradições, os, as desigualdades produzidas pelo próprio processo de desenvolvimento, digamos assim, né? Portanto, o debate sobre este tema, a discussão sobre o desenvolvimento sustentável hoje está bastante polarizada entre, por um lado, os que veem esse conceito como sendo um conceito que surge e que tem suporte dentro da economia, não é? Sustentabilidade econômica, mas, por outro, emerge também uma ideia que tenta quebrar essa hegemonia econômica e expansão desmesurada da esfera econômica, levando, sobretudo, esta ideia de desenvolvimento para um campo mais ambiental, mais ligado à natureza e menos restrita ao, aos aspectos econômicos, não é? Bom, é neste sentido que se conclui que novos discursos ambientais refletem as mudanças da globalização, na genética, nas comunicações, um conjunto de avanços que vêm demonstrar a importância do surgimento também de novas desigualdades. Neste sentido, surge e se põe em discussão a possibilidade de uma pós-sustentabilidade. Esta série de análises, mais evidência do crescente descontentamento com o desenvolvimento em muitas partes do mundo, foi o que levou a que alguns teóricos sugerissem a ideia do pós-desenvolvimento, né? Em outras palavras, levou o pós-estruturalismo a considerar a possibilidade de uma era de pós-desenvolvimento, né? Isso significa, genericamente, que o desenvolvimento já não seria o princípio organizador central da vida social e nem poderia ter lugar apenas debaixo dos olhos do Ocidente. Pronto, reparem, aqui é algo que, tanto nós vamos encontrar muitos teóricos que questionam o desenvolvimento, levantando essa possibilidade, não é? De um mundo pós-desenvolvimento, de sociedades
se organizando à volta de outros conceitos que não sejam o desenvolvimento, mas claro está, são vozes alternativas. Se vocês acompanham, quer dizer, a realidade dos nossos países africanos de língua portuguesa, a forma como que as nossas estruturas políticas dialogam entre si e dialogam com as estruturas do poder, nós ainda estamos muito apegados ao, ao desenvolvimento e às instituições que a promovem, não é? Mas nota-se que, a uma escala mais global, vamos encontrar muitos pensadores já com perspectivas bastante críticas do desenvolvimento. Portanto, a pergunta que se coloca, sobretudo pelos pós-estruturalistas, não é como podemos melhorar o desenvolvimento, mas sim por que meio, por que processos históricos e com que consequências determinadas regiões do mundo foram projetadas como terceiro mundo, né? Subdesenvolvidos, e através dos discursos e práticas de quem? Dos promotores do desenvolvimento. Ou seja, as nossas sociedades não fomos nós que nos auto-categorizamos como sendo pobres. Isto é uma categoria que nos foi imposta. É algo que nos foi imposta por, eh, por terceiros. E aí, filho? Gravando? Ah, beizinho. Gravando. É, Lezinho, tô falando com você. Responde, né? Ei, tá comigo? Tá zangado comigo? Tá zangado comigo? Não, me dá grave, mas nem tipo de barulho, mano.